Boa noite, minha gente tântrica, sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso aqui no Prazer Tantra, diretamente de Lisboa, Portugal. E antes de começar, como sempre, eu vou falar aqui pra vocês, gente, segue a gente lá nas redes sociais, lá também tem conteúdo exclusivo, vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui para que vocês deem o clique lá e comecem a seguir a gente. Também não se esqueçam de nos seguir aqui no YouTube. Eu vejo vocês aí assistindo os vídeos, mas não dão like e não nos seguem. Então, bora, gente, vamos seguir aí para que a gente cresça ainda mais essa comunidade aqui. Uma outra questão que eu quero falar com vocês é sobre que agora vocês podem nos apoiar aqui no canal, através do Pix ou do MBWay, tá bem? Então é isso, gente. Vamos começar esse episódio aqui, que com certeza vai ser um episódio potente. A gente já está se divertindo antes das gravações, já deveria até ter começado a gravar isso já, né? E hoje, né, eu prometi para vocês aqui que eu ia trazer mais alguém de África que trabalhe com terapia tântrica. É isso mesmo. Embora ela não pareça muito bem de África, né? Eu até achei que ela era brasileira, ela me enganou muito bem no sotaque, o sotaque brasileiro maravilhoso. Mas nós temos aqui uma cabo-verdiana que trabalha no mundo do Tantra e vem desenvolvendo, inclusive, trabalhos muito interessantes de desmistificação do Tantra aqui em Portugal. Então, seja muito bem-vinda, Valque Medina. Olá! Prazer, né, estar aqui. E sim, vou falar português do Brasil mesmo, tá? E aí vou intercalando, ó. Quem sabe não dou uma puxadinha ali no crioulo. Boa! Né? É um gosto imenso estar aqui, né? Testemunhando o Tantra, falando sobre o Tantra. É com muito prazer, né? Tem que ser aqui com prazer, né? Senão não dá. Senão eu nem viria, né? Eu também acho, é isso mesmo. É isso aí. Né? Mas me conta, né? Você vem fazendo aí um trabalho em relação ao Tantra. Eu sei que você descobriu o Tantra em 2020. Aham. E como o Tantra chegou na tua vida? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas. Ele chegou de ladinho. Eu ia fazer uma meditação do Osho. Sim, uma meditação ativa. Da Kundalini. Olha, poderosa. Num espaço que a minha terapeuta tântrica tinha. Sim. Aí eu fui lá enquanto estava na sala, né, esperando para a meditação começar. Tinha um panfletinho assim do meu lado, escrito terapia tântrica. Aí eu fiz aquela cara. Ai, terapia tântrica, o que é isso? Aí tinha lá que era bom para criatividade, para melhorar a vida sexual, para despertar a nossa força interior, umas coisas assim, né? Falei, nossa, eu quero isso. Aí, justamente, a atual, né, minha terapeuta tântrica, ela apareceu. Eu falei, olha, o que é isso? O que é isso de terapia tântrica? Eu já tinha escutado falar sobre o Tantra, né? Sim. Só que era desse lugar que todo mundo escuta. Que é o quê, né? Sexo demorado, ou então uma coisa assim muito tabu, um segredo. Sim. Uma coisa assim muito mística. Muito mística, que todo mundo parece que sabe, mas ninguém quer falar. Sim. Era como se fosse assim, o segredo da Coca-Cola. Sei. E aí ela me explicou o que era. Aí eu falei, eu quero fazer. E aí pronto. Aí desde esse dia até agora já vão... Fiz 3 anos de atendimento. Olha. De terapia tântrica com ela. Foi sensacional. Assim, a minha vida mudou de água pro vinho. Eu costumo dizer que antes de conhecer o Tantra, eu era um zumbi na vida. Olha. Vivia a vida assim, tipo zumbi, sabe? Acorda, vive a vida. Aliás, sobrevive na vida, deita e pronto. E acabou. Mas quando eu realmente conheci o Tantra, eu consegui conquistar coisas que antes eram apenas miragens,
sabe? Eram coisas que eu queria muito, mas que eu queria de um lugar que estava muito soterrado, de um lugar que parecia que era muito inalcançável. Sim. E através do Tantra eu consegui realmente essa frase bem clichê, que é o despertar, sabe? Eu consegui terminar um relacionamento que, assim, ambas as partes eram tóxicas, consegui me mudar de casa, enfim, consegui mudar de trabalho. E hoje, né, cheguei. Então, sendo terapeuta tântrica, todo esse caminho foi muito rápido, foi muito intenso. Sim. Foi muito intenso. Até porque eu também quis que fosse assim. Falei, gente, eu já demorei muito tempo nesse estado de zumbi. Então, eu quero... A vida está aí. Eu quero viver. Eu tenho pressa de viver, sabe? Eu tenho urgência de viver as coisas todas da vida. Não quero perder mais tempo nenhum. E eu descobri que, através do Tantra, eu podia despertar, assim, ó, aquela Val que estava lá presa e querendo, assim, sair. Achar que nem uma vez um amigo meu falou que eu sou como um vulcão. Olha, boa expressão. Me Ele conta por quê. Você é Val de vulcão. Só que aí, quando você explode, sai amor, sai emoção, sai intensidade. E quando eu pergunto, né, para as pessoas como é que você me vê, né? Normalmente as pessoas falam, ai, você é intensa. Você é... Eu falo, é isso. Só que eu era assim, mas o vulcão estava que nem o Vesúvio, sabe? Ali, adormecido um tempão. Mas aí eu aprendi, depois no Tantra também, que quando a gente entra nessa fase de erupção, né, a gente pode entrar de uma forma saudável, a gente pode entrar nessa erupção, mas a gente não precisa destruir todo mundo que está à nossa volta. A gente pode ser intensa sem atropelar os outros. A gente pode trazer essa lava que está dentro da gente, mas a gente não precisa destruir os outros. A gente não precisa atravessar no meio do caminho, né, que nem fazem os vulcões. Porque a verdade é que o Tantra traz essa consciência mesmo do como a gente pode direcionar a nossa energia, a nossa voz, a nossa potência, né? E, claro, nitidamente você é uma mulher muito potente. E me conta, né, dentro desse contexto todo, com o Tantra, qual foi o principal processo de cura que você sentiu que o Tantra trouxe para você? O Tantra me trouxe, né? O Tantra... Ele me trouxe. Ele fez que nem naqueles filmes, né? Que os deuses, os monstros, as deusas estão lá adormecidas e alguém faz um feitiço, faz uma coisa e a pessoa levanta assim, sabe? Uau! Não, nossa, o Tantra me trouxe tanta coisa boa, mas principalmente o Tantra me trouxe. Eu consegui acessar lugares que eu nem sabia que eu tinha. Me trouxe consciência corporal. Me trouxe esse poder de eu estar conectada com o meu corpo. Ele me trouxe essa consciência de que, cara, dá para viver a vida com prazer, mesmo, às vezes, num contexto insalubre. Sei. Porque o Tantra é isso também, você viver aqui agora com as ferramentas que você tem. Exato. Sem medo, né? E usar talvez aquele medo, aquela angústia, aquele momento como potência, né? Exatamente. Porque o Tantra não nega nada. E o Tantra, ele não é sobre você também romantizar os problemas que estão acontecendo à nossa volta. Isso é muito importante que fique bem claro. Sempre quando eu falo de prazer, né? Eu falo do prazer intrínseco. Ok. O prazer que eu consigo acessar independentemente dos fatores extrínsecos, do que está me rodeando. E sentir prazer num contexto insalubre não necessariamente quer dizer que eu vou me acomodar nessa situação, mas que eu vou usar os recursos que eu tenho justamente para me fazer sair desse lugar.
Então, se eu tô sentindo que eu tô num contexto insalubre, eu tô num trabalho que eu não gosto mais, eu tô num trabalho que tira o prazer de viver, eu tô num relacionamento que me tira o prazer de viver, eu não vou encontrar um prazer intrínseco continuando ali, aceitando. Não, eu vou justamente agarrar na minha força interior, no prazer que eu tenho, de repente, em ser essa pessoa lá no futuro. Eu estou visualizando, eu estou me pegando nisso, eu estou sentindo o prazer no momento presente enquanto eu estou construindo essa pessoa, essa situação. Então, o Tantra, ele traz essa presença que a gente precisa ter para a gente sair das situações ou para a gente tornar a situação melhor, né? Como pode melhorar na situação que eu já estou? Então, o Tantra, ele traz essa presença, ele traz essa respiração. E a gente está aqui, né, falando de Tantra, e, oh, meu Deus, e às vezes o Tantra é ali, eu só ter a consciência que eu preciso só respirar. Exato. Durante 10 minutos. Observar o corpo. Mas respirar mesmo, não é hiperventilar, é... Sentiram a delícia? Tantra é isso também, é respirar. Gente, isso já faz toda a diferença. Toda então, a diferença. Às vezes eu tô ali toda acelerada, preciso entrar para uma reunião, coração batendo a mil, dor de barriga, tô ali, eu só paro, sinto os meus pulmões, eu sinto o ar entrando, vamos lá, gente. Gente, isso é uma delícia. Eu já fico assim, ó. Muito bom. E parece tão simples, né, a respiração, mas a maioria das pessoas não consegue respirar com presença, não consegue usar mesmo a potência da respiração para trabalhar até as próprias emoções, né, aprender a reagir menos na vida. A respiração traz tudo isso para nós. Tantas situações, né, que a gente podia evitar. Verdade. Só se a gente parasse. Não tem 10 minutos? Tem 5. Não tem 5, tem 3. É verdade. Todo mundo tem pelo menos 3 minutos. Todo mundo tem pelo menos 3 minutos. Ao invés de você entrar no Instagram ou perguntar para o chat GPT como é que eu posso fazer essa situação, respira. Mas é verdade. E eu falo às vezes para as pessoas, mas eu não consigo, eu não sei respirar, eu não tenho tempo. Eu falo, gente, se fosse uma dor de barriga, você teria tempo, porque o corpo ia te levar obrigatoriamente para isso, né? A respiração é a mesma coisa. É grátis, né? É grátis, está ali à disposição e transforma completamente a nossa forma de agir na vida, de interagir com os demais. Realmente, uma das questões que o Tantra me trouxe, assim como para você, foi essa conexão mesmo com o corpo, com a respiração e utilizar essa respiração como potência, né? E é algo tão simples. Nossa, e é simples... É gostoso. Todo mundo sabe respirar. Partes do princípio, né? É isso que eu ia dizer. Só que é isso. No Tantra, a gente traz a respiração. Claro que depois a gente vai trazer outras formas, Exato. né? De respiração, formas mais profundas. Eu sempre que eu começo todas os meus atendimentos, atividades, eu sempre falo a mesma coisa. Respira como se você fosse um bebê, utilizando os músculos da barriga. Infla, deixa a barriga inflar mesmo. Respira. É como se você estivesse perdendo tudo e o ar é a única coisa que te resta. Inspira ele. Enquanto ele é grátis. Traz tudo para dentro. Dá uma seguradinha e depois solta tudo. Deixa o teu som sair. Deixa teu ombro cair. É tão potente isso em 3 minutos. Imagina se você fizer isso em 10 minutos. Nossa, é fato. Muda vidas, muda vidas, Muda gente. tudo, é a presença. É a você presença. está efetivamente na presença. E a gente já sabe, né, que o cérebro, enquanto ele está ali concentrado na respiração, ele começa a entrar em estado de alerta, um alerta de, meu Deus, ela está prestando atenção na respiração? Porque a respiração é uma coisa automática. A gente não pode pensar para respirar, senão imagina, né? Então, ao mesmo tempo que ele desativa todos esses circuitos de
Meu Deus, o que é que eu tenho para fazer depois e agora? E a lista de tarefas e o que é que eu tenho que fazer à noite? O que é que eu vou jantar? O que é que eu vou comer? Não, ele só presta atenção ali. Ele foca ali, naquele momento. Claro, eu deixo os pensamentos, depois eles vêm, mas para aquele momento que você precisa ter essa presença para você resolver alguma coisa ou para você se acalmar, respiração, minha gente. É isso, gente. Respirem com consciência e, claro, se permitindo fazer som, soltar realmente todo o ar, inflar o corpo de ar. Vocês vão se divertir com isso quando vocês aprenderem que realmente traz resultados, né? Soltar o maxilar, né? Às vezes relaxar. a gente tá pensando, a gente tá assim, ó. E aí a gente chega no fim do dia e o maxilar aqui, nessa zona aqui, tá tão tenso que a gente teve o dia inteiro assim, ó. Não, e é uma das grandes couraças na maioria das pessoas, é o maxilar. E a dificuldade, principalmente quando você trabalha dentro da terapêutica tântrica, os homens têm muito essa dificuldade de relaxar o maxilar e respirar pela boca. Sim. Né? É muito difícil, justamente também, acredito, pelas questões relacionadas à própria comunicação emocional, porque o homem não gosta de emitir som, entende? É uma série de fatores, mas né, relaxar o maxilar, tirar a língua do céu da boca, todas essas técnicas que são tão simples de respiração fazem parte do que é, né, a cultura, digamos aqui, do Neo-Tantra e que realmente, para nós ocidentais, que não estamos acostumados a níveis de presença, nos auxilia muito nesse processo. É verdade. Uma das queixas que eu mais escuto quando eu estou facilitando algum tipo de meditação ativa, Sim. que nem o da respiração dos chakras. Sim. Nos primeiros 5 minutos, as pessoas já estão com tontura, já estão passando mal. Por quê? Porque a gente não está habituado a respirar, utilizando os nossos pulmões por inteiro. A gente respira como se a gente estivesse pagando €1 por cada inspiração. Então, inspirei, saiu da conta €1. Então, eu vou inspirar assim, ó. Eu vou expirar ali e tô assim o dia inteiro. Mas muita gente respira assim mesmo. Então, assim, quando eu vou direto para uma meditação dessas, né, onde eu tenho que inspirar com força, expirar com força, o cérebro, ele não entende nada. Ele fica assim, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Que loucura é essa? O que essa doida tá fazendo? Exatamente, fora as outras coisas, né? Sim, é verdade. Mas me conta, eu fiquei muito interessado sobre o nome do teu projeto, que você tem uma sócia, inclusive, nesse projeto. Como que é o nome desse projeto e por quê? Conta pra gente. Ele se chama Tantra Fora do Armário. Eu adorei esse nome, gente. Tem tudo a ver. Vamos tirar o Tantra do armário, no Brasil e em Portugal também. É isso mesmo. É isso mesmo que a gente fala. Vamos tirar o Tantra fora do armário. Olha, esse nome, ele surgiu assim de uma forma bem despretensiosa. Sim. Foi com a minha amiga, minha amada Brenda Lua. A gente se conheceu justamente na formação de terapeutas tântricos. E aí, depois de um tempo, a gente queria fazer algumas coisas assim. E um belo dia, a gente estava na minha casa, a gente estava sentadas no sofá, conversando, depois da última aula de Tantra. E aí, a gente começou a conversar, a gente começou... Nossa, e a gente estava assim ainda muito na flor dos hormônios ali. A flor da pele flor ali. Da pele. A gente tinha acabado de passar um dia tendo aula, né? Respirando, fazendo coisa. Então, a gente estava assim, ó, pupila dilatada. Enfim, a gente parecia... né? Drogas, depois você põe o sinalzinho. Tá tudo certo. A gente estava assim, ó... tudo assim, ó, florzinha da pele. E a gente estava falando, divagando e tal. E aí, uma de nós, não lembro qual, virou e falou assim, por que a gente não grava vídeos como esses, sentadas no sofá, falando dessas coisas, né? Para mais pessoas que queiram saber sobre o Tantra, o que é, o que consiste, o que é esse negócio de ser terapeuta tântrica. E aí... uma de nós virou e falou,
Então vamos gravar vídeos. Vamos fazer um canal no YouTube e a gente vai gravar vídeos, a gente sentada aqui, sem roteiro, só conversando, batendo papo e vamos ver no que é que vai dar. Porque as pessoas precisam saber que o Tantra não é esse mistério, que não é esse segredo que parece que está guardado a 7 chaves. E uma de nós virou e soltou: vamos tirar o Tantra do armário. Olha, sabe as palavras. Vamos sair do armário com o Tantra. E aí ficou. E aí, então, a gente começou... A gente tem um canal no YouTube, que é Tantra Vigaristas do Prazer. Olha, já vou seguir lá. Sigam vocês também aí, gente. Sigam aí, Tantra Vigaristas do Prazer. E aí, a gente se intitula como as Vigaristas do Prazer. Por quê? Porque quando a gente fala, né, de prazer, quando a gente fala de terapeutas tântricas, muitas pessoas associam o quê? Eu vou ter uma sessão tântrica com uma terapeuta tântrica gostosa, nua, ali toda. Vai passar os seios em mim. Ela vai passar os seios em mim e ela vai me dar muito prazer. Dentro de um lugar muito erotizado, né? Exato. E eu vou sair de lá e ela vai me dar muito prazer. E a gente falava: não, a gente não vai te dar prazer. Então, por isso que a gente falou as vigaristas do prazer. Porque a gente vai te falar com muito prazer. Exato. Mas a gente não vai te dar prazer. Nossa. Porque o prazer pertence a você. Exatamente. Olha, isso é perfeito. E também me coloca num outro lugar, que é lembrar que muitas vezes, quando nós temos um corpo cheio de traumas, cheio de registros, cheio de couraças, você vai para a terapia tântrica, mas você provavelmente não vai aceder ao prazer. Você pode aceder ao choro, à angústia, à não aceitação daquele momento. Enfim, é muito complexo, né? Então, muitas vezes as pessoas procuram a terapia tântrica pelo prazer, né? Mas muitas vezes encontram um lugar de muito desconforto, mas que é sim um lugar de autoconhecimento. Não é verdade? Completamente. Eu sempre costumo dar o exemplo da atividade física. A gente não tem prazer no processo. O prazer é o resultado. Meu PT sabe bem disso. Né? Eu vou bem contrariado, às vezes, para os meus treinos. Tem muita gente que tem prazer no processo, tem muita gente que tem prazer em saber que vai acordar cedo e vai para a academia e tudo mais. Mas a maioria de nós, né, é aquele ir... imaginário, né? Quem de nós, nesse momento, né, principalmente que a gente está nos primeiros meses do ano, quantos de nós estamos com o nosso nome lá na academia? O débito saindo todo mês, mas o corpinho não vai. Por quê? Porque a gente não quer... A gente quer esse prazer imediato. Exatamente. Não quer lidar com o desconforto. A nossa sociedade... A gente não quer lidar com o desconforto. A gente não quer lidar com o desconforto de levantar. A gente não quer lidar com o desconforto de ir. A gente não quer lidar com o desconforto do exercício em si e das dores musculares que a gente vai ter depois desse exercício. Sim. E com as dores que a gente vai ter durante o exercício. Com a terapia tântrica é a mesma coisa. É um fato. É isso mesmo. Boa analogia. Há sessões que a gente vai acessar desconfortos. Tem sessões que algumas coisas podem doer. Sim. Mas eu vou focar não só nesse processo também, porque a gente convoca sempre, né, a nossa interagente a focar nesse processo, porque também a gente não foca completamente no resultado, mas o Tantra, ele é um processo, ele é presença. Sim. Então, a gente foca na sessão que a gente vai ter naquele dia, naquele momento. Não importa se a minha interagente tem um pack de 10 sessões, a sessão mais importante sempre vai ser a sessão daquele dia. Sim. Então, a gente chama a pessoa a se focar no processo, diferentemente, né, da academia, que a gente
tem tendência a focar mais lá No no resultado. resultado. E a gente tende a ignorar um pouco as dores do processo. No Tantra é muito importante que a gente esteja muito presente no processo. Porque é sobre presença. Sim. Eu estou lá e esse processo é que vai me dar informações valiosas para a próxima sessão. São essas informações valiosas que eu vou obter dessa sessão que eu vou tendo insights, que eu vou conhecendo o meu corpo, que eu vou aumentando a minha consciência corporal, né? E essa presença é tudo. Mas, às vezes, eu não vou ter prazer. Eu mesma já saí de algumas sessões falando assim, interiormente, para minha terapeuta. Mas que ousadia! Eu não volto mais. Quem é que ela pensa que ela é para me provocar dessa forma? Eu nunca mais volto. Para que eu vou pagar para vir aqui para ela me provocar desse jeito? Quem é que ela pensa que ela é? Aí passa 2 dias eu... Ai, meu Deus, a minha terapeuta é maravilhosa. Ai, olha, eu descobri coisas fantásticas e o meu corpo... É muito esse processo, assim, É muito, sabe? eu também passei por isso. Ele não tem nada de linear. A gente vai chorar, a gente vai espernear, o corpo vai doer. Exato. O nosso cérebro vai se encher de oxigênio, a gente vai hiperventilar, mas a gente vai sentir muito prazer. Também. Mas é aquele prazer que é duradouro. Não tem maior prazer do que a gente ter autodomínio sobre o nosso próprio prazer. Não tem prazer maior do que a gente ter autodomínio do nosso corpo, da gente conhecer o nosso corpo, da gente saber que coisas que nos dão prazer e, melhor, da gente não ficar refém de prazeres, de gatilhos extrínsecos. Esses prazeres, né? Batata frita, Coca-Cola, álcool, scrolling, ver pessoas se maquiando, aquele prazerzinho que a gente fica lá, de ver a pessoa falando e a gente ali. Esses prazeres que nos prendem. Não tem nada mais gostoso de saber que eu posso me dar prazer. Não tem nada mais gostoso de eu saber que outras pessoas podem, sim, me proporcionar o prazer, mas eu não preciso ficar escrava dele. É isso. Exatamente. No Tantra, a gente fala muito sobre prazer, mas não é esse prazer que é vendido, esse prazer que vai me fazer refém de alguma coisa. Esse prazer viciante. E o Tantra, ele é viciante. Mas ele é viciante no sentido que eu estou construindo algo, estou transformando algo. Não é ali aquele prazer imediato. E olha que tem meditações que a gente faz, que a gente fica assim, ó, tanta gente que já saiu de uma sessão e falou assim para mim, nossa, Val, eu estou sentindo, parece que eu tomei bala. Estou assim, ó. E a pessoa sai mesmo com uma pupila assim mais dilatada, ela sai à flor da pele, porque a gente convoca o corpo todo para chegar junto, né? A gente convoca a mente, a gente convoca som, a gente convoca o movimento, o corpo todo, desde aquela unha lá do dedo mindinho que ninguém liga. Sim. A gente vai convocar. A gente vai convocar. Se tiver questão lá para resolver, vai ser resolvido. Vai ser resolvido. É isso mesmo, é com muita força que você fala sobre o Tantra e realmente esses processos eles são muito fortes e é necessário que as pessoas também escutem isso, né? Justamente para que entendam que também não se trata apenas de massagem, né? Se trata de meditação, de uma série de práticas que nós realmente facilitamos para que você possa se conectar muito mais ao teu corpo, às suas emoções, a tudo aquilo que você mesmo tem para se oferecer. Um outro campo bastante interessante que eu quero te perguntar, e eu sei que no Brasil as pessoas também têm bastante interesse. Como é o campo da sexualidade em Cabo Verde? Vocês têm muito tabus? Como que funciona? Eu não tenho muita propriedade de fala. Ok. Tá? Porque eu não trabalho muito, né? Com o pessoal de Cabo Verde, com muita pena minha. Isso é uma coisa que eu quero mudar.
mas do que eu conheço né, da tua vivência intrínseca. Da minha vivência, né? Que a galera, né, da minha geração para cima, sim, ainda a gente tem muitos tabus. Sim. A sexualidade ainda é vista de uma forma muito fechada, aqueles conceitos gerais que a gente tem. Mas a galera mais nova, ela já estão buscando outras formas. Olha. De se relacionar, principalmente mulheres, né? As mulheres estão muito mais nessa procura, né? Justamente para aliar também a autoestima com a sexualidade, mas ainda isso é um trabalho que a gente precisa fazer, porque às vezes sinto que as mulheres ainda não estão nesse seu poder, né? Trazer a sexualidade a plenos poderes. Eu vejo que ainda fica uma coisa muito ali refém dos homens, né? Cercando muito Sim. ali esses conceitos básicos que a gente tem, ou colocando o sexo num lugar muito daquele prazer temporário, ou algo que tem que ser feito. Então, é uma comunidade que eu quero muito chegar junto, né? Que é a minha comunidade. E tenho muito interesse de saber também mais sobre esse tema, inclusive, de como é visto. Mas, por exemplo, experiência própria, né? Quando eu falo, né, que sou terapeuta tântrica, todo mundo já fica assim. Que isso? Meu Deus, né? Será que você só vai lá, faz a massagem tântrica, a pessoa goza e tchau? Muita gente pensa isso. Aí o tom de voz já começa assim também. Fala mais baixo. Pode falar, eu sou terapeuta tântrica, tudo bem. E eu tiro o tantra do armário. Eu tiro o tantra do armário, exatamente, não tem problema nenhum. Falo, não, mas o que é ser terapeuta tântrica, né? Aí a pessoa... Pode falar alto. Não, mas é interessante mesmo, né? As pessoas ainda aqui em Portugal têm um certo tabu com Tantra, né? Em falar, em serem vistos em grupos de Tantra. E é muito importante mesmo que a gente consiga derrubar essa barreira, porque o Tantra, ele é um conhecimento tão, né, necessário mesmo para as pessoas começarem a ter uma outra visão, inclusive, sobre sexualidade e espiritualidade. Nós somos muito distanciados de uma visão sagrada sobre a sexualidade, né? E o Neo-Tantra, que é a porta de entrada para o Tantra, traz isso com muita maestria, né? E eu vejo cada vez mais aqui em Portugal terapeutas fazendo aí um bom trabalho. Claro, tem muitas distorções ainda, mas a gente tem vindo nesse movimento mesmo de novos terapeutas, gente nova trazendo aí realmente os seus saberes e levando esse conhecimento para a população portuguesa. Você, né, agora perguntando um pouco sobre o seu trabalho. Você trabalha com homens, mulheres? Como que é o teu trabalho? Para quem está direcionado? Nesse momento, eu trabalho somente com mulheres. Ok. Me conta por quê? Porque eu conheço muitas terapeutas tântricas em Portugal que trabalham apenas com mulheres. Olha, sinceramente, é porque aqui em Portugal ainda o Tantra visto pelos homens, a gente está literalmente ainda no lugar de puta de luxo. Entendi. E, sinceramente, não tenho ainda energia para isso e não quero. Tem muita gente legal que já está nessa educação tântrica, e por isso que a gente tem o projeto Tantra Sim. Fora do Armário. Esse projeto, ele é para todas as pessoas. Sim. Então, com esse projeto, a gente busca uma educação tântrica mesmo. A gente fala sobre o Tantra para ele poder chegar em todas as pessoas. Mas trabalhar em gabinete com homens, eu sinto que eu ainda... Não é nem que não estou preparada, mas eu tenho tanta
eu tenho tanto para dar, eu tenho tanta competência Sim. para ajudar a pessoa, que os homens, eles ainda vêm nesse registro que a gente tem que quebrar muita barreira. E eu não tô afim. Não, e é de legal quebrar falar sobre isso. Essa barreira. Eu acho que tem pessoas que estão muito mais preparadas. Sim. Muitas terapeutas maravilhosas que estão preparadas para atender homens. E eu acho que os homens, eles têm que passar por isso. Principalmente porque é um público que é mais difícil de quebrar as próprias barreiras, eu digo. Sim, por uma série de fatores históricos. Exatamente, uma série de fatores históricos, culturais. E os homens, eles iriam se maravilhar, né? Se eles... Eu já fiz, por exemplo, eu já fui em eventos feitos pela minha terapeuta tântrica, em que eu vi homens se abrindo, sabe? Se despindo dessas camadas sociais. E é a coisa mais linda. Sim. Eu fiquei assim, ó... Uau! É lindo ver o homem se vulnerabilizando nos processos de Tantra. É a coisa mais linda. E estou falando de homens cis héteros. Sim. Foi a coisa mais linda. Primeira vez que eu vi isso, eu saí de lá maravilhado. Falei, gente, eu passei... Você sai de lá com um olhar para o homem completamente diferente. Falei, meu Deus, seria tão mundo lindo se ter esse olhar dos homens, tirando toda essa couraça. Mas eu sei que eu não estou preparada ainda para atender homens. Então, atendo só mulheres. Sim. Nos meus eventos coletivos, abertos, os homens estão convidados para vir, mas nos meus eventos fechados ainda são, e nos atendimentos também ainda são somente para mulheres. Entendo, mas essa questão é importante, né, que nós falemos sobre isso também. O homem ainda, muitas vezes, sexualiza muito o Tantra. Exato. Né? Isso eu passo por isso, eu atendo predominantemente homens, né, dentro de um contexto homoafetivo, mas é muito complexo mesmo. A gente fazer o homem entender que a sexualidade é um campo sagrado, que não se trata de objetificação do corpo do outro, que é realmente um espaço de autoconhecimento. Então, claro, é um desafio bastante grande e entendo completamente mulheres que, por vezes, escolhem, terapeutas, né, escolhem não atender homens, porque realmente é um campo bastante complexo, eu diria, em muitos aspectos. Quem sabe daqui a uns anos, né? Tudo é processo, minha filha. A hora que você vê, você já tá atendendo. Eu, com ascendente em Gêmeos, não vou prometer nada. Não se promete nada. Não prometo Deixa fluir. nada. Vou deixar fluir. O que hoje foi, amanhã, já nem sei. Então, quem sabe? Daqui a uns anos, não atendo homens também. E me conta, esse projeto que vocês têm, Tantra Fora do Armário, ele também é levado para espaços onde ele funcione como uma palestra ou algo assim? Sim, e isso é o objetivo dele também. Então, que bacana. A gente sempre leva para bares, para restaurantes. É justamente tirar o Tantra dos templos. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente já fez alguns eventos em bar. Então, a gente traz comida, a gente traz álcool, a gente traz tudo o que está ao nosso redor. E a gente traz essa consciência. Como é que eu posso usar tudo o que está ao meu redor com essa consciência? Então, estamos ali falando de Tantra, não precisamos estar de cabeça coberta, vestidas de branco, pé no chão, cheia de colar, de cristal, de coisa toda. Não, a gente está ali com as nossas roupas que a gente gosta,
com as coisas que a gente gosta. A Brenda traz o tarô dela, que ela é taróloga. Eu levo as minhas coisas, entendeu? Levo o meu incenso, levo meus cristais, mas também levo minha garrafa de vinho preferida, levo a minha roupa colorida que eu gosto. A gente chama a galera e a pessoa tá lá comendo, tá bebendo e tá interagindo. Sim, que delícia. Aí tem momentos que são momentos mais educativos. A gente sempre explica o que é o Tantra, o que é o Neotantra, né? Essas diferenças. É muito importante que fique bem claro que o Tantra, a gente sempre fala, gente, o Tantra é uma coisa milenar, né? O Tantra é um conjunto de textos sagrados. Quando a gente fala de Tantra, não necessariamente a gente está falando lá do Tantra de 10 mil anos atrás. A gente está falando, como todas as outras filosofias, a gente foi adequando o Tantra aos tempos modernos. Claro, então, essa é a leitura. Hoje em dia não dá para a gente fazer uma meditação de 5 horas. É inviável para a maioria das pessoas. Eu até gostaria, mas não dá. Quem quiser fazer, quem quiser experimentar, esteja à vontade, depois me conta o que é que aconteceu. Mas a gente tenta facilitar, a gente integra, né, o Tantra nos dias de hoje. Então, esse projeto, a gente leva ele para vários lugares. Pode ser na rua, num piquenique, pode ser num restaurante enquanto a gente está ali comendo. E aí, depois a gente come, a gente toma um vinho, a gente para, a gente faz uma automassagem, a gente faz umas respirações, a gente conversa, a gente olha no olho, a gente interage. E isso é o Tantra. Porque o Tantra, ele tá a todo momento. Ele tá sem negar todo nada. tempo, sem negar nada. A gente não precisa, ai, meu Deus, eu vou fazer uma coisa Tantra, não posso fazer nada, não posso comer isso aqui. Não, é usar as ferramentas justamente que a gente tem no dia a dia. E a gente traz muito também pequenos rituais que todas as pessoas conseguem fazer em pouco tempo. A gente traz sempre rituais ali de 3 a 5 minutos, rituais para acordar, rituais antes de dormir, rituais ao longo do dia. Então, estou ali no trabalho, né, falando da ansiedade, que é o mal dos tempos, né? Estou ali, estou tendo uma crise de ansiedade. O que é que eu posso fazer ali, naquele momento? Sim. Né? Para dar uma aquietada. Então, a gente ensina umas respirações, chama para a presença, lembra do toque, do conforto. A gente ensina rituais de toques de conforto. Como é que eu consigo me tocar de uma forma que eu vou trazer o conforto para o meu cérebro associar que eu estou em segurança? Como é que eu consigo me proporcionar ali em 5 minutinhos essa mensagem para o cérebro? Estou segura. Muito importante. Do que ao invés de eu só ficar falando e hiperventilando. Estou segura, estou segura, estou segura. Então, como é que eu posso trazer um toque consciente, tipo, mão no coração. Mão no coração, respira. Abraço. O abraço cruzado. Exatamente. Né? A posição fetal. Como é que eu posso fazer uma posição fetal se eu não tenho um lugar para deitar? Então, eu me enrolo, eu vou descendo devagarinho, eu seguro, né? Várias técnicas ali que a gente traz. Isso é Tantra. O Tantra, ele está Totalmente. em pequenas coisas. Ele não só está dentro de um gabinete com uma terapeuta. Ele está na forma como a gente come. A gente gosta muito de... Por isso que a gente faz também em lugares onde tem comida. A gente traz um prazer que a gente perdeu há muito tempo, que é a gente está comendo, estou comendo aqui, estou olhando no Instagram, muitas das vezes você acabou de comer. Se eu te perguntar quais são as cores que tem no teu prato de comida, você não sabe dizer. É verdade. Porque você nem olhou. É porque a gente não vive o momento presente. Hoje em dia, eu acredito que esse é um dos maus do século. A gente não conseguir se conectar ao aqui e agora. Tá muito difícil. Tá muito difícil. E tem gente também que não consegue se conectar com o aqui e o agora, porque o aqui e o agora, ele tá desgastante, ele tá sofrido. Sim. Ele tá
tá péssimo, ele tá violento. Então, tem muita gente que se você falar para a pessoa, foca no aqui, no agora, a pessoa vai surtar. Então, como é que você consegue fazer isso, né? Se você não tem o privilégio de estar num aqui, um agora, minimamente, com um bem-estar. Então, como é que a gente faz isso também? Porque a gente leva esses conceitos do Tantra e a gente quer chegar em todas as realidades. E a gente sabe que tem realidades que o momento presente é demasiado doloroso. E a pessoa não quer ficar no momento presente. A pessoa justamente quer fugir desse momento presente. Então, como é que eu, estando num momento presente doloroso, como é que eu consigo ferramentas não viciantes, Sim, né? Que vão prejudicar o meu campo mental, o meu corpo, para conseguir sair desse momento presente doloroso e mudar isso, né? E não, por exemplo, quando a gente está num momento presente doloroso que a gente quer fugir. O mais fácil, álcool. Né? Muita gente usa o álcool como ferramenta. Então, assim, só que o álcool ele vai amortecer ali um pouquinho, mas depois volta tudo. Então, sim, de repente, ao invés de eu tomar uma garrafa de vinho inteira, que ferramentas que eu posso ter que vão me proporcionar, né, essa consciência, esse bem-estar ali no meio do caos? Como é que eu consigo encontrar prazer no meio desse meu contexto doloroso? Então, estou vivendo uma situação extremamente dolorosa. Estou vivendo uma situação que não quero estar. Quando a gente fala da presença, mais uma vez, a gente não está falando que você tem que aceitar a dor que você está ali como uma forma de acomodação. Exato. Aceitar essa dor, mas trazendo essa consciência de como eu vou sair dela. Porque também o que vai adiantar você ficar ali na dor e ainda pegando o chicote e tal, e tal. Isso é uma grande tendência dentro nós que somos dessa sociedade judaico-cristã, né, de realmente nos culparmos, ficarmos nos responsabilizando de uma maneira muito tóxica, na maioria das vezes, por coisas que acontecem. Exatamente. E a culpa, ela é uma coisa que a gente consegue... Através da culpa, a gente aciona o medo, né? E aí a gente consegue... controlar massas. Sim, exatamente. O medo é um grande controlador de massas. Não é à toa que a maioria, né, dos produtos que nos são vendidos hoje em dia, eles trabalham com o nosso gatilho de medo, né? As grandes marcas e tudo mais. Medo de não pertencer, de não ser o mais rico, o mais bonito e o mais cheiroso. Exato. Medo, eu vejo muito, por exemplo, o medo dos cabelos brancos. As propagandas dos cabelos brancos são: meu Deus, um cabelo branco! É sempre com medo. E o Tantra, ele nos fala sobre a gente olhar para os nossos medos, assumi-los, se apropriar deles na presença, não fugindo deles. Se apropriar desses medos na presença e falar assim: eu vou respirar, eu vou ter consciência aqui do meu medo e eu vou com medo mesmo. É isso mesmo, é ir com medo mesmo. Senão a gente não faz nada. Senão a gente não faz nada, a gente não vive e você fica um zumbi da vida. Por quê? Porque você está vivendo ali naquele medo, você está se deixando somente engolir para aquele medo. E quando você tem consciência corporal, quando você tem consciência do teu próprio prazer, você se torna uma pessoa que questiona. Quando você começa a pegar nas tuas culpas, a jogar fora, falar: não, peraí, eu não tenho culpa disso. Não tenho culpa disso, não tenho culpa disso. Quando você começa a falar: não, peraí, essa culpa não me pertence. Esse medo não me pertence. Não, peraí, por que eu vou ter medo de cabelos brancos? Ou por que eu vou ter medo de não ter um corpo que alguém falou que é bonito? Por que eu vou ter medo de não pertencer a grupo tal? Por que eu vou... Entende? Então, o Tantra, ele traz essa observação de como é que eu me vejo dentro desses medos. Sim.
e como é que eu vou, na presença, enfrentar eles. Muito bem, nossa, que aula, muito obrigado. Mas é isso mesmo, né? A gente trazer esses temas aqui, falar sobre Tantra, sobre a terapia tântrica e sobre uma série de fatores que são correlacionados, faz com que as pessoas tenham mais clareza, ajudando mesmo as pessoas a tirarem o Tantra do armário dentro das próprias cabeças, né? Então, estão vendo aqui, pessoal, a gente falou sobre uma série de questões que não tem nada a ver com sexualidade. Né? Esbarram muitas vezes, Sim. mas porque a sexualidade ela está integrada no ser humano, mas nós falamos sobre respiração, sobre sentir, sobre conexão com as emoções, sobre acolhimento dos nossos medos, usá-lo também como potência. E eu vou te contar que a gente já chegou ao final desse episódio. Nossa, já? Você acredita? Eu nem vi passar. Não, quero mais. Vamos ter que ter um segundo episódio, talvez, porque não? Vai ter que ter. Né? Deixa eu só falar uma coisa bem importante. Fala. Que a nossa energia sexual, ela serve para tudo, gente. O sexo verdade. é a pontinha do iceberg. A energia sexual é a energia que cria, ela é a energia que dá vida aos nossos projetos. É a energia que dá vida à nossa própria vida. É através do domínio da nossa energia sexual que a gente vai criar a vida que a gente quer. É isso. Que a gente vai ser quem a gente quer. É assumindo a nossa energia sexual. É pegando na nossa sexualidade, pegando aqui na mão, ó. Falar assim, eu vou tomar conta. E assim, a galera tem um medo disso. Porque... Isso dá poder. Dá poder, porque uma pessoa que não nega a sua sexualidade, que não nega os seus desejos, ela é uma pessoa de verdade, ela é uma pessoa genuína, ela não vai ter medo de se expressar, né? Eu vejo muitas pessoas, eu trabalho com muitos homens que por vezes vivem uma sexualidade por anos dentro do armário, e o quanto eles deixam de expressar sobre a sua própria essência, sobre a sua própria vivência humana. Então, se você está em casa aí, nos escutando agora, e sente, né, que realmente está aí reprimido, não consegue viver em potência a tua sexualidade, não é à toa que sexualidade, né, tem o mesmo final, que é verdade. Então, gente, a sexualidade é a tua verdade. Então, se apega nisso, descobre isso e viva a sua melhor versão, porque a tua melhor versão tá aí, só esperando por você. Você só precisa vencer o medo. E viver aquilo que você quer. Saia do armário. E é pra tudo. É isso. Tira os seus projetos do armário, tira a roupa do armário, vai agora, tira o preto, bota a roupa que você quer, entendeu? Tire tudo do armário. Tire você mesma, você mesmo e você mesmo. Saia você desse armário aí, qualquer que seja esse armário que alguém te colocou, ou que às vezes você mesmo se colocou, saia daí, viva a sua potência, viva a sua sexualidade, do jeito que você quer, com quem você quer, entendeu? Porque é isso aí, é só isso que a gente leva. O mundo tá aí, ó, debilitado, tá aí, ó, insalubre demais pra gente estar escondidinho dentro dos nossos armários e das nossas gavetas. É verdade. E lembrando que daqui 100 anos ninguém vai lembrar que você existiu, minha gente. Então, bora viver, tá? Bora viver, porque a tua vida é tua, não é de mais ninguém. Mas, meu amor, olha, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer, de verdade, estar aqui. Eu adoro falar sobre Tantra, né? Que bom! Demais. E vamos pro próximo episódio, porque a gente depois vai ter que falar sobre sexualidade a fundo, né? Não, olha, eu tenho o meu programa também aqui, que agora Prazer Tantra virou Prazer TV, né? Então, nós temos vários programas ali e tudo mais. Eu tenho o meu programa, eu quero cobrir o teu evento. Então, você me convide quando tiver uma data aí, que eu venho para Lisboa e a gente cobre esse evento maravilhoso. Opa, fechou. Já tá fechado, então. Então, meu amor, muita gratidão. É isso. Obrigada. Inclusive, se você quiser deixar alguma última mensagem naquela câmera ali, com quem você quiser falar, do jeito que quiser falar, deixa aí. Ó, a única coisa que eu vou falar é que se você quer viver com mais alegria, prazer e liberdade, vem daí, me segue, @valkmedina, KY. Venha daí que eu vou te ajudar a sair do armário. E delícia! Vamos abrir as portas de todos esses armários aí. E é nessa energia que a gente finaliza mais um episódio aqui do Prazer Tantra. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa noite e que ainda vão assistir esse episódio.
Do meu coração por de vocês, namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.